a graça e a paz do Senhor Jesus continue, permaneça no nosso meio, nos nossos corações, no meio da sua igreja, que não está aqui também, os nossos irmãos que não estão aqui na igreja presencialmente. É uma manhã muito bonita, ensolarada, que Deus preparou para que nós estivéssemos aqui, para que nós pudéssemos voltar a ter um culto presencial. E para mim, pelo menos, e eu acredito que para Deus também, seja um momento de festa, uma alegria, né? É uma festa espiritual, nós podemos estar aqui novamente, apesar de, em qualquer lugar que nós vamos adorar Deus, Deus está ali, Deus está conosco, mas é uma alegria nós podemos estar mais unidos, mais próximos. E vamos começar esse culto com uma oração. Vamos pedir ao Senhor que Ele esteja recebendo as nossas orações, o nosso louvor nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor, a cada dia. Obrigada porque mesmo diante das dificuldades humanas aqui nessa terra, Senhor, os problemas que o mundo tem sofrido, os problemas com pandemia, problemas agora também com guerras, com situações tão complexas, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus vivo e que o Senhor está aqui, Pai. Obrigada, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, mesmo com a nossa fraqueza humana, com as nossas imperfeições, com os problemas técnicos, problemas de não sabermos como te louvar como o Senhor merece, de não sabermos, às vezes, como orar, de como entregar para o Senhor as nossas vidas. Mas mesmo assim, o Senhor conhece o nosso coração e sabe que nós estamos aqui para te adorar, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é o único que é digno, o Senhor é o único que merece toda adoração, todo louvor, toda glória. E nós queremos te exaltar, Senhor, nesta manhã. Queremos que a cada dia possamos ter mais liberdade de estar na tua presença, de estar na tua casa e te adorar, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu gostaria de ler rapidamente alguns versículos do Salmo 46. Novamente, o Salmo 46. Como vocês já podem ter percebido, esse é o meu salmo da pandemia. É o meu salmo de todos os momentos desse período difícil. Todas as vezes que eu procuro um texto e eu vejo que Deus fala comigo nesse texto, porque ele realmente reflete muito tudo que nós temos vivido. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. O Senhor é o nosso refúgio bem presente, um socorro bem presente. Nós temos visto muitas cenas de pessoas que estão, nesse momento, em bunkers, em subsolos. Nós temos recebido mensagens de cristãos missionários que estão escondidos com as suas famílias, orando e pedindo oração para que Deus os proteja nesse momento difícil. E quando eu vi essas pessoas protegidas ali, né, eu lembrei também desse versículo. O Senhor é o nosso refúgio. Nós sabemos que ainda que nós estivéssemos escondidos no lugar mais protegido da terra, estivéssemos em um daqueles refúgios militares
no deserto, em que nós só vemos pela internet e as pessoas nem sabem onde ficam, ainda que nós estivéssemos lá não sei, em algum lugar em que a NASA construiu, não sei, talvez no espaço, mas o único lugar onde nós realmente estaríamos protegidos seria no refúgio do Altíssimo, seria na presença do Senhor. É um pouco assustador para nós humanos imaginar isso, mas o mundo espiritual é muito mais real do que esse que nós estamos. Deus pode nos proteger muito mais do que qualquer proteção humana. E eu fiquei pensando, puxa, Senhor, será que eu me sentiria tão protegida na tua presença se eu estivesse numa situação assim? E daí eu pensei, em todas essas situações, eu acho que a única coisa que nos traz refúgio, nos traz segurança, fortaleza e alegria é louvar a Deus. Então, a única coisa que nós podemos fazer que realmente é importante é louvar a Deus. E esse primeiro louvor que fala louvemos ao Senhor. Se nós estivéssemos numa grande festa, num momento de muita alegria, ou se nós estivéssemos como o nosso país em guerra, a única coisa que nós poderíamos ouvir de assim, um convite especial importante seria louvemos ao Senhor. Ele merece todo louvor. O Senhor faz, o Senhor desfaz, o Senhor constrói, o Senhor destrói. Ele permite que as nossas vidas sejam levadas por caminhos difíceis, mas Ele merece todo louvor, independente se nós estamos bem ou mal, se nós estamos vivos ou se nós formos morrer. Louvemos ao Senhor. É a única coisa que realmente importa na nossa vida. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana, 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 Hosana.
Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 nosso Hosana nas alturas, Senhor. Que o teu nome seja louvado nas nossas vidas, Pai. Renova, Senhor, a nossa alegria, Senhor. Renova a alegria da salvação, Senhor, em cada um de nós, Pai. Na tua igreja, em cada cristão, Senhor, que tem enfrentado todas as lutas diárias, Senhor, neste mundo que jaz no maligno, Senhor. Renova, Pai, a unção do teu Espírito sobre nós, Senhor. Que a tua vida, Senhor, seja viva em nós realmente. Que a tua vida seja vista em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ergue, Senhor, nos levanta. Nos ajuda, Pai, a cada dia. Exaltarmos o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos nos alegrar, Senhor, e queremos te exaltar nesta manhã, Senhor. Porque nós podemos ter alegria, podemos celebrar a vida de Cristo que nós podemos viver, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Está em pé? Levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, queremos exaltar, pra juntos te adorar. Mereces o louvor, todos hoje aqui. Mas o único vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem, levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, iremos declarar a gratidão que flui em nossas almas. Nós alçamos nossa voz como um brado de louvor. E olha em nossos corações
ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Todo o céu, na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Todo o céu, na terra e no céu, louve a ti, louve a ti. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Glória a Deus. Nós levantamos as nossas mãos a Ti, Senhor. Só a Ti, Senhor. Muitos têm desejado a glória desse mundo, a glória dos homens. Muitos têm desejado ser aclamados reis, ser aclamados os melhores. Muitos têm lutado por espaço de glória nessa terra, querem ser melhores que outros governantes ou que outros países. Pessoas têm lutado para ser melhor do que outros funcionários, ou até outros irmãos, infelizmente, em igrejas também, pessoas querendo sobressair, querendo se vangloriar ou se elevar. Mas nós sabemos que o Senhor é o único que é digno, o Senhor é o único Deus, o único Rei que merece toda a glória nessa terra. O Senhor é santo. Nós te exaltamos, Senhor, e declaramos que o Senhor é santo. Apesar do nosso mundo ter tentado impor regras, impor uma vida que não é de santidade, coisas que vão completamente contra a Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor é santo e o Senhor é Rei. O Senhor um dia vai completar a Tua obra, governando completamente a terra que o Senhor criou, todo o universo que o Senhor criou, Pai. Por isso nós te exaltamos nessa manhã, independente das circunstâncias, independente se não podemos estar todos juntos agora, mas nós sabemos que o Senhor é santo, que a tua santidade, Senhor, governe sobre nós, Pai. Nós declaramos que o Senhor é santo, queremos te exaltar e nos lembrar de tudo que o Senhor é nessa manhã, Senhor. Tu és santo, poderoso, tu és digno, todo louvor, seguirei teus caminhos, te amarei pra sempre. Eu canto de novo ao Rei que é digno, e eu danço e prostro diante de ti. E eu danço
és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno, Tu és digno, todo louvor. todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos, seus caminhos. chamarei Chamarei pra sempre. sempre. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo-poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, o princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Que privilégio nós podemos viver a nossa vida nele. Podemos viver a nossa vida no Senhor. Nós sabemos que às vezes não é fácil, às vezes o mundo tenta nos sugar, tenta nos arrastar para os seus valores ou para as nossas dificuldades, nossas fraquezas, mas nós podemos viver a nossa vida no Senhor, porque o Espírito Santo dele está conosco e continua conosco a cada momento para nos ajudar com as nossas fraquezas. A próxima música, você tem a liberdade, você tem o privilégio de trazer as suas ofertas, se você estiver preparado, se você quiser. E nós vamos declarar que quão formoso é esse Deus maravilhoso que nós acabamos de cantar. Como é maravilhoso nós contemplarmos a santidade e a beleza de Deus. Quanto mais nós olhamos para a natureza que Deus criou, as coisas belas que Deus criou, quando nós olhamos para essa árvore linda que fica aqui na frente, né, de quem está aqui de frente para a saída, nós vemos a grandeza do nosso Deus. Quando nós vemos as pessoas curadas, as pessoas salvas, as pessoas transformadas, quando nós lemos a palavra de Deus, é impossível não pensar na grandeza desse Deus tão maravilhoso. E quão formoso Ele é, quão lindo Ele é. Quão maravilhoso vai ser quando nós pudermos contemplar de verdade, face a face, tudo que esse Deus é de maravilhoso. Vamos estar ofertando agora, ofertando também nossos corações e nos preparando para depois da oferta também ouvirmos a palavra de Deus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória
poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de mesmo aqui na terra, Senhor, mesmo aqui nesse mundo físico, esse mundo caído, nós temos esse privilégio de te contemplar, de tocar as tuas vestes, Senhor. Nos leva, Senhor, a cada dia mais, Senhor, a termos desejo de te buscarmos, o desejo de te ouvirmos, o desejo de sermos melhor, Senhor, a cada dia. Senhor, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas limitações humanas, que o teu Espírito nos leve, Senhor, para perto de ti, Senhor. Nos leve à tua presença maravilhosa, independente de onde nós estivermos, independente de termos dificuldades, de qualquer coisa que esteja acontecendo, Senhor. Que o teu Espírito nos guie, Senhor, nos guie para perto do Senhor. Que possamos te exaltar, Senhor, e saber como é maravilhoso ofertarmos um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado, mas também ofertarmos o nosso louvor, a nossa gratidão e também nossos corações, as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai, a continuarmos na Tua presença, Senhor, e nos guie, Senhor, nos proteja, para que o nosso coração receba a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Nós vamos agora passar para o pastor, para ouvirmos a pregação. Graças e paz a todos. Que Deus nos abençoe de uma forma especial na manhã de hoje. É uma alegria imensurável estar aqui com os irmãos para adorarmos a Deus. O culto online é uma bênção, é muito bom ter essa ferramenta em que podemos acessar o que acontece aqui no culto das nossas casas. E somos gratos a Deus por essa ferramenta. Mas estar aqui unidos como povo de Deus para adorarmos a Deus é uma experiência única, sempre desejável. E por 4 domingos, mais uma vez optamos por interromper as nossas atividades aqui de celebração para que colaborássemos no enfrentamento dessa pandemia. Explicando aqui qual o critério que a liderança da igreja tem utilizado para tomar essa decisão. O nosso critério tem sido vagas nas UTIs da cidade. Já compreendemos que o coronavírus vai permanecer em nosso meio. Ele não vai embora. Ele vai se tornar uma endemia e a gente vai aprender a conviver com ele. Então, cada um precisa ter defesas em seu organismo para enfrentá-lo quando ele vier. A Covid bateu na minha casa nesse último mês também. A minha esposa testou positivo, graças a Deus ela já está bem. Muito provavelmente eu e meu filho também tivemos, mas nós não temos atestados que comprovem isso. Então, nós precisaríamos enfrentar em algum momento esse vírus que tende a permanecer em nossas vidas. Mas que Deus nos ajude, que
que no momento que precisarmos enfrentá-lo, nós tenhamos uma resistência em nosso organismo e que a gente possa ser bem-sucedido. Mas, importante também, se precisarmos de ajuda hospitalar, que os hospitais de nossa cidade possam nos socorrer também, atendendo às nossas necessidades. Nós vamos continuar estudando, lá no Antigo Testamento, a história dos profetas. Hoje nós vamos para o primeiro livro de Reis, no seu capítulo 21. A nossa igreja optou por um modelo sistemático no estudo bíblico. Ou seja, domingo após domingo, nós estamos fazendo uma leitura panorâmica de alguns textos bíblicos. E nesse momento nós estamos estudando a história dos profetas. Isso acontece aqui dentro dos cultos, o culto presencial, o culto dos idosos também, eles estão estudando o mesmo texto. A escola dominical, as crianças estudam também o mesmo texto. Então é uma visão sistemática do Antigo Testamento. E as exposições aqui, as pregações são sempre expositivas. O mensageiro lê o texto e depois ele explica o texto. Então nós temos um estudo sistemático e expositivo, o que proporciona um grande crescimento, uma grande oportunidade de edificação para a igreja. Isso possibilita conversas incríveis. Eu tenho tido boas conversas com meu filho sobre os textos. O mesmo texto que os adultos estudam aqui, as crianças estão estudando na escola dominical. Isso provoca conversas muito saudáveis. E se, por exemplo, um avô quiser conversar com o netinho, eles também estão estudando o mesmo texto e têm as mesmas histórias para compartilhar. E você que acompanha o culto aqui, você também já sabe qual é a mensagem que o pregador vai trazer no próximo domingo. Você pode fazer as suas leituras também, se preparar para esse momento e ter uma melhor absorção, melhor compreensão do texto que está sendo trabalhado. Então existe um esforço muito grande dos mensageiros, da coordenação da escola dominical e dos professores para que a igreja tenha essa oportunidade. Aproveite isso a seu favor. 1 Reis, capítulo 21, é o texto da nossa leitura na manhã de hoje. Eu vou fazer uma leitura um pouquinho mais longa do que eu costumo fazer. Eu vou até o verso 21. Depois disso, aconteceu o seguinte. Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra, melhor. Ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: o que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou, se preferir, lhe darei outra em troca. Porém, ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: anuncie um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem, para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo:
Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: levante-se, tome posse da vinha que Nabote, os jezreelitas, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, os jezreelitas, para tomar posse dela. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: levante-se e vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele, dizendo: assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança. Fale também o seguinte: assim diz o Senhor, do mesmo lugar onde os cães lamberem o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue, sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias: então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Amém. Nós lemos até o verso 21, e essa é uma das histórias assim, mais escabrosas, mais horríveis do Antigo Testamento. Há algumas histórias pesadas, mas esta está entre elas, e tudo foi movido pela cobiça do rei. Acabe se interessou pela plantação de uvas que ficava ao lado do seu palácio. E ele desejou tanto aquilo, o seu coração se colocou tanto naquilo que gerou todo esse caos que é narrado aqui nessa história tão sangrenta, né? E difícil de entender. Então eu quero falar na manhã de hoje, pensando aqui nessa história narrada em 1 Reis 21, sobre a cobiça, essa arma destrutiva, essa arma poderosa. Nos últimos 4 dias nós estamos acompanhando a história da invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, nesse tabuleiro de xadrez, as peças estão sendo movimentadas, as nações se movem, alguns avançam, outros acuam, e muita gente temerosa com os desfechos que isso possa acarretar. Talvez esse evento seja um dos piores eventos depois da Segunda Guerra Mundial. Alguns mais pessimistas chegam a dizer que tem potencial para se tornar uma terceira guerra mundial. Então, a Ucrânia ficou ali dividida entre a Europa e a antiga União Soviética, a Rússia. E parece que ali é um lugar desejável, estratégico, local de passagem. Além das riquezas naturais do lugar, é um lugar muito estratégico. Então, à medida que os europeus e os americanos, usando o nome da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, queriam assumir a Ucrânia para se defender dos russos, os russos se sentiram atacados e entenderam que eles precisavam daquele lugar estratégico e invadiram a Ucrânia. Resumindo, há uma grande cobiça, uma cobiça estratégica para ocupar aquele lugar. Os chineses também estão atentos a tudo o que acontece e o restante do mundo é bastante assustado com os desdobramentos. Então nós vemos que a cobiça humana, ela move as peças nesse jogo mundial. O escritor da carta a Tiago, lá do capítulo 4, ele nos dá um alerta muito interessante falando sobre a cobiça, onde ele diz: de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. No entendimento de Tiago aqui, obrigado. No entendimento de Tiago,
a cobiça é essa mola propulsora que move as contendas, as guerras e as dissensões. E Tiago diz que a primeira guerra que acontece é dentro do ser humano. Os membros se guerreiam entre si, num desejo cobiçoso por algo que está fora. E quando esse desejo que está interno dentro de mim, ele aflora, isto vai gerar conflito com outras pessoas, vai gerar conflito entre nações, vai gerar conflito entre vizinhos, entre patrão e empregado, entre colegas de trabalho. Entre os 10 mandamentos, nós encontramos lá a cobiça como o 10º mandamento do Decálogo de Moisés. O 10º mandamento diz: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento. Na verdade, não cobice nada, absolutamente nada que pertença ao seu próximo. Todos os outros mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, falam de nosso relacionamento com Deus, do nosso amor verdadeiro por Deus. Do 5º ao 10º mandamento, os 6 últimos mandamentos, falam do nosso relacionamento com o próximo, com as pessoas. Como nos relacionamos com as pessoas? Não adultere, não furte, não roube. Mas o 10º mandamento é o único que fala de uma natureza interna dentro de nós. Fala de uma guerra que acontece dentro do nosso coração. Ninguém pode ver. Ninguém pode perceber, captar um coração cobiçoso, quando estamos ardendo de desejo, de um desejo incontrolável por alguma coisa. Então, o 10º mandamento, que pede para que a gente não cobice, ele está ali para nos preservar, porque se esse sentimento negativo aflorar, ele vai nos levar a outros pecados. E nós veremos isso nessa história hoje de manhã. Então, a palavra cobiçar refere-se a um enorme desejo de possuir algo. Nessa ideia do 10º mandamento, imagine você indo na casa de alguém. Primeiro ele te convida, você entra na casa e primeiro você cobiça a residência dele. No segundo momento, você cobiça a esposa dele. E você continua observando e você cobiça aquilo que ele possui. Os empregados que trabalham ali, você cobiça os animais dele. Então, essa ideia de que é um sentimento que vai crescendo dentro dos nossos corações. Um enorme desejo de possuir algo. Quantas vezes queremos o que a outra pessoa tem, sem pensar se precisamos de verdade do objeto do nosso desejo? E quando a gente pensa em cobiça aqui, não estamos pensando apenas em bens, mas nós cobiçamos posições, nós cobiçamos o poder, o status. Há muitas coisas que cobiçamos em nossos corações. E esse texto aqui nos alerta sobre essa cobiça. O rei de Israel, Acabe, era um homem poderoso e tinha tudo que queria possuir. Acabe tinha um palácio na cidade de Samaria, o seu palácio principal. E ele tinha um outro palácio de inverno, que ele ocupava às vezes aqui na cidade de Jezreel. E nesse segundo palácio que ele construiu, era uma casa que ele passava alguns dias por ano com a sua esposa, havia uma plantação de uvas. E ele falou, puxa, é muito bonito essa propriedade ao lado do meu palácio. Fica conectado aos muros do meu palácio. Eu vou comprar esse terreno. A plantação de uvas é belíssima, mas na verdade, eu vou fazer uma horta aqui. Eu vou plantar outras coisas. Ele começa a sonhar e cobiçar essa propriedade. E ele vai e conversa com o dono e pede e oferece a compra para Nabote, o dono daquela propriedade. Olha, eu gostei muito do seu terreno, é lindo, eu pago quanto você quiser. Se você quiser um outro terreno, eu te arrumo um terreno melhor do que esse. Se você quiser receber em dinheiro, eu te pago em dinheiro. O rei Acabe tinha certeza que fecharia negócio. Mas Nabote
disse que não iria fechar aquele negócio e não tinha interesse em vender. E isso deixou o rei Acabe muito nervoso. Então, pensando em cobiça, eu quero colocar alguns pontos aqui para a nossa reflexão na manhã de hoje. O primeiro deles, a cobiça tem o poder de controlar pessoas fracas. Acabe governou Israel por 22 anos e definitivamente era um rei com uma moral muito frágil, muito fraco. Era alguém facilmente manipulável e volúvel. Com quem Acabe se casou? Acabe trouxe uma mulher estrangeira da Fenícia, chamada Jezabel, e se casou com ela. Foi um casamento comercial. Foi um casamento, um tratado comercial entre dois países. Ela se casou com uma princesa para ter a proteção da Fenícia contra os seus inimigos. Só que Jezabel trouxe toda a sua bagagem como mulher estrangeira. E o Antigo Testamento proíbe essa prática. O rei de Israel jamais poderia, nenhum judeu poderia se casar com uma estrangeira, como ele fez. E ele trouxe uma princesa estrangeira. E essa mulher, ela tinha a cultura do seu povo e tinha a religião do seu povo. Ela falou, tá bom, nós casamos, mas eu vou continuar na religião dos meus pais. E essa mulher Jezabel, ela passa pelo território de Israel como se fosse um tsunami. Acontece uma revolução. Ela diz, eu vou continuar cultuando o meu Deus, os meus deuses. E eles cultuavam a Baal e a Astarote. Baal é o deus da colheita, o deus da agricultura. Astarote é a deusa da fertilidade, da feminilidade. E ela falou, nós vamos implantar essa adoração. A adoração do seu Deus é muito chata, muito mecânica, muito formal. Vamos fazer uma coisa mais intensa. E ela trouxe do seu país nada menos do que 850 sacerdotes da sua religião para propagar em Israel a religião da Fenícia, dos seus pais. Então ela traz 450 profetas da divindade Baal, mais 400 profetas da divindade Astarote. E diz, agora vamos divulgar. E ela espalha em todo o território locais de adoração, locais de prostituição. Então essa deusa da fertilidade, ela invocava que os homens subissem nos montes e praticassem orgias sexuais, danças lascivas, com a prostituição que envolvia essa adoração. Então ela passa como um tsunami e revoluciona, traz aberrações para a nação de Israel. E tudo isso debaixo de um rei frágil, de um rei fraco como Acabe. Acabe foi conivente, subserviente a tudo isso e não se manifestou. Em nenhum momento, não, para aí, aqui nós servimos a um só Deus. O Deus de Israel não é esse, você não vai fazer isso. Ele foi completamente subserviente à sua mulher, que passou a controlar a nação de Israel. E agora, ele tenta comprar um terreno para deixar a sua vida mais legal. Ele queria ter uma horta ao lado do seu palácio. Ele era o rei, ele tinha direito a tudo, pensava ele. Quando ele tenta comprar, o dono do terreno, Nabote, diz, eu não posso vender. E é muito interessante, porque Nabote explica por que não podia vender. Esse terreno eu herdei de herança dos meus pais. Dentro da nação de Israel, todo o território pertencia a Deus. O direito de propriedade era diferente. Deus deu a terra de Canaã à nação de Israel. O território foi dividido entre as tribos e cada família recebeu a sua porção. Aquela porção não deveria ser vendida ou comercializada, mas ficar dentro da família. Existiam leis rigorosas para que ninguém perdesse o seu terreno. O ano do jubileu era um ano que, se alguém tivesse, por acaso, perdido, vendido, alienado o seu terreno, esse terreno voltava para a família no ano de jubileu, que acontecia a cada 50 anos. Então, existia uma lei para proteger essa herança que seria perpétua entre as famílias.
Quando Nabote falou para Acabe, você sabe porque eu não posso vender o terreno. Esse terreno tem um caráter religioso. Ele não pertence, ele pertence a Deus. E Deus entregou para minha família. Eu não posso vendê-lo. Você pode me dar 10 terrenos, você pode me dar uma propriedade mais bonita do que essa, você pode pagar 20 vezes o valor, mas eu tenho um compromisso com Deus e com os meus pais, eu não vou fazer isso. O rei, frágil, ele entendeu a argumentação de Nabote, porque fazia todo sentido. E ele vai para casa como uma criança mimada, se tranca no quarto, bate a porta, pá, se joga na cama, e é o homem mais sofredor do planeta Terra, porque ele não teria aquela hortinha que ele tanto desejava. E ficou emburrado, não queria comer, não queria se levantar, não queria tomar banho. A sua mulher, manipuladora, obstinada, entra no quarto e fala: o que está acontecendo? Nabote não me vendeu o terreno, estou chateado. E essa mulher diz: você governa esse país ou não? Que tipo de rei é você? Você apita aqui alguma coisa ou não? Se você não toma providência, eu vou tomar. Logo esse terreno será seu. E Jezabel, essa mulher estrangeira que não pertencia ao povo de Deus e nunca servia ao Deus de Israel, começa a escrever cartas em nome do rei. E prepara uma armadilha contra Nabote, um julgamento para destruir a vida daquele homem. E Jezabel escreve cartas como se fosse Acabe que estivesse escrevendo. Ela usa o sinete do rei, ela sela aquelas cartas com o anel e com a cera, como se fosse o rei que tivesse escrito. E tudo isso com a conivência do rei Acabe, que estava ali bravo no seu quarto porque não teria aquela propriedade. Então essa mulher dominadora, caprichosa e obstinada, sem escrúpulos, assume o controle do reino no momento em que o rei revela toda a sua fraqueza, a sua baixa moralidade e a sua falta de caráter como homem de Deus que deveria proteger o reino. Ele entrega tudo a uma mulher estrangeira. O resultado vocês viram aqui. Um homem inocente morre nas mãos dessa mulher e de toda essa manipulação que envolveu muitas pessoas. As pessoas que levaram as cartas, os anciãos da cidade, todo mundo conivente a essa farsa, a esse pseudo-julgamento, como único objetivo, matar um homem decente e honesto como Nabote. Você percebe como a cobiça assumiu o controle desse homem desequilibrado, Acabe, e ele se tranca no quarto e deixa o barco correr, e deixa o mundo girar, e como se não importasse de nada. Ele somente cobiçava aquele terreno que ele achou bonito e que ele se achava merecedor. Então a gente percebe que a cobiça controla as pessoas fracas e fazem com que elas façam coisas absurdas. Vocês se lembram do pecado cometido pelo primeiro casal, Adão e Eva? Eles podiam desfrutar de tudo aquilo que tinha no paraíso, no Éden, exceto apenas, uma árvore não deveria ser comida. E a serpente, com muito ardil, de uma forma muito ardilosa, ela conversa com Eva no momento que Eva estava um pouco afastada de Adão e faz todo um jogo de sedução. Argumentação, mas o grande objetivo foi a cobiça. Depois de toda a argumentação da serpente, Eva olha para o fruto que ela não deveria comer e ela sente que ele era prazeroso aos olhos, desejável, parecia tão gostoso. Naquele momento, a única fruta que ela não poderia comer se torna a fruta mais desejável de todo o jardim. É a cobiça. E ali Eva come e Adão, muito conivente também, participa em seguida e o resto da história nós já conhecemos. Portanto, o 10º mandamento fala do perigo da cresça em nossos corações ou ele trará problemas. Um outro perigo que eu quero alertar vocês na manhã de hoje é que a cobiça tem o poder de desencadear outros pecados.
Alguns pecados têm o poder de atrair outros pecados. Alguns pecados trazem a rebote outros pecados, e isto gera uma sequência, um efeito cascata de uma sequência de pecados. É absurdo a quantidade de pecados que foram cometidos nessa única ação ardilosa. Eu vou citar alguns, olhando apenas para os 10 mandamentos. Como eu disse no início, os primeiros 2 mandamentos: não tem outros deuses diante de mim. O Senhor, Deus de Israel, Jeová, é o único Deus. Com a chegada de Jezabel, outras divindades foram levadas para a adoração da nação. Baal, Astarote e muitas outras. Não faço imagens de escultura. Jezabel espalhou imagens de escultura, poste ídolos, lugares de adoração em todo o território de Israel. Então, os primeiros 2 mandamentos, Acabe e Jezabel, já frontalmente confrontaram a Deus, desobedecendo esses 2 mandamentos. Mas agora, nessa questão da vinha, 10º mandamento: não cobiçarás. Nabote cobiçou aquela propriedade. E isto, no efeito cascata, eles começam a desobedecer uma sequência de mandamentos para que, finalmente, Nabote tivesse a horta que ele queria. Qual foi a estratégia de Jezabel? Vamos contratar homens malignos para que eles, no julgamento, falem contra Nabote. E ela falou: não pode ser qualquer pessoa, preciso de homens malignos. Homens que vão lá no tribunal e vão defender essa farsa, essa mentira. 9º mandamento: não darás falso testemunho das pessoas. Jezabel contratou 2 homens, está no julgamento, e criaram toda aquela farsa. Mas Jezabel, muito ardilosa, ela falou: não, esse julgamento tem que ser uma coisa muito séria, muito impactante, tem que ser um negócio muito, muito televisivo, assim, tem que chamar a atenção, tem que ser algo importante. Vamos convocar um jejum. Aconteceu algo grave, todo mundo tem que se reunir, vamos fazer um jejum, porque nós estamos indignados diante de Deus do que aconteceu. 3º mandamento: não tomar o nome de Deus em vão. Nessa farsa jurídica religiosa, eles convocam um jejum como se fosse para ouvir a voz de Deus, quando na verdade planejavam o assassinato de um homem inocente. Não tomarás o nome do Deus em vão. Convocar um jejum religioso para assassinar um homem é algo absurdo. Qual a intenção? Matar Nabote, o dono da vinha. 6º mandamento: não matarás. Finalmente, eles queriam fazer essa apropriação indébita da propriedade de Nabote. Não roubarás. Eles roubaram a plantação daquele homem. Fizeram todo esse cenário, toda essa cena, mas no fim das contas, eles queriam se apropriar daquela plantação dele. E o acusaram de 2 coisas. Ele blasfemou contra Deus e ele traiu o rei. Então ele foi acusado de blasfêmia e de traição contra o rei. E assim eles conseguiram roubar, se apropriar dessa propriedade. Então vocês percebem quantos pecados foram cometidos para que essa farsa se sustentasse e eles ficassem com essa propriedade do homem. Eles mataram, eles roubaram, deram falso testemunho, cobiçaram e usaram o nome de Deus de uma forma vã. Então, alguns pecados têm esse poder de atrair, por consequência, outros pecados. E a cobiça é extremamente poderosa nisso. Quem não se lembra do pecado do rei Davi? Tudo começou com uma inocente cobiça. Ele viu uma mulher nua tomando banho, ficou interessado, chamou ela para conversar, descobriu que ela era casada, mesmo assim foi adiante. A cobiça se consumou
em um ato de adultério. Esse adultério gerou uma gravidez indesejada. E para esconder essa gravidez indesejada, o rei Davi decidiu colocar um homem no fronte de combate, de uma forma ardilosa também, para que ele perdesse a sua vida. Assassinato. Então, a cobiça que gerou um adultério, que gerou uma gravidez indesejada, que gerou o assassinato de um homem inocente que morreu sem saber de tudo isso. Em terceiro lugar, a cobiça ela é poderosa porque ela tem o poder de vitimar pessoas inocentes. A cobiça ela nasce dentro do homem, é um sentimento que guerreia dentro de nós. Mas depois que a cobiça gera o pecado, esse pecado vai prejudicar pessoas. E muitas das pessoas prejudicadas serão pessoas justas e inocentes que não tinham nada a ver com essa história. Nabote era um homem íntegro, justo e reto diante de Deus. Quando ele se posiciona, ele diz: rei, eu não posso te vender essa propriedade. E você sabe o porquê. Isso aqui é uma propriedade que Deus deu à minha família. Nós somos inquilinos aqui, isso pertence a Deus. Eu não posso desprezar algo sagrado como isso. Então, nós vemos a posição de Nabote. Se Nabote fosse um cara interesseiro, como Esaú fez com Jacó, como Jacó fez com Esaú, na hora ele negociaria. Não, eu quero 10 vezes o valor dessa propriedade, eu quero a propriedade mais bonita da cidade. Mas ele tinha princípios. E por causa desses princípios, e dessa retidão e desse temor a Deus, ele perde a sua vida. Nabote não quis negociar aquilo que ele recebeu por providência de Deus. E por isso, ele perdeu a própria vida. Essa retidão, essa honestidade e integridade custou a própria vida. E o pior, não adiantava matar apenas Nabote, porque Nabote morto, os seus filhos herdariam a propriedade. Essa artimanha tinha que ser tão bem feita, que toda a família tinha que ser morta. Os herdeiros, os filhos de Nabote também tinham que ser mortos. Por isso, acusação de blasfêmia e de traição. Blasfêmia contra Deus, traição contra o rei, mata toda a família. Aí o rei pôde legalmente, sorrateiramente, se apropriar daquela propriedade. Então, queridos, a cobiça é terrível porque ela destrói famílias. Ela prejudica pessoas inocentes, pessoas que não têm nada a ver com a história. Por exemplo, quando acontece um adultério, os filhos acabam sofrendo. Isso envolve divórcio e tantas outras consequências que acabam acontecendo. O próprio Jesus sofreu com isso. Por que Jesus foi tão veementemente rejeitado na capital do seu país, em Jerusalém? É na capital do país que estavam os religiosos. E Jesus foi rejeitado na capital do seu país. Entre muitas coisas que Jesus confrontou na religião do seu povo, nos erros dos fariseus e dos saduceus, Jesus fez 2 purificações no templo de Israel. Nessas purificações, Jesus falou: vocês não podem vender animais como vocês estão fazendo, isso está errado. E Jesus confrontou aquele comércio que acontecia dentro do templo. Acontece que aquele comércio era extremamente lucrativo, rolava muito dinheiro. E esse dinheiro ficava na mão dos sacerdotes corrompidos. Então, quando Jesus confronta e fala que aquilo estava errado, Jesus estava mexendo com a cobiça da alta casta religiosa da cidade de Jerusalém. Esta é uma das razões que a religião oficial precisava rejeitar Jesus. E quando tiveram a oportunidade de crucificá-lo, de tirá-lo de cena, se aproveitaram e fizeram isso. Citamos a guerra que está acontecendo na Ucrânia. Já vimos crianças morrendo, mães fugindo com crianças no colo, tentando fugir para a Polônia, para a Romênia, para qualquer outro país. Quantos inocentes ainda terão que morrer
para que a cobiça dos poderosos seja satisfeita. Quantas pessoas inocentes ainda terão que perder as suas vidas, até que essa cobiça dos poderosos alcance o patamar em que eles querem, atinjam os seus objetivos. E, em quarto lugar, eu também quero dizer que a cobiça ela é poderosa, ela é um sentimento que tem poder e que pode levar à perdição. E aqui eu falo de perdição eterna. Deus observou tudo o que aconteceu, a forma como Nabote e a sua família foi destruída de uma forma injusta e desonesta, num julgamento falso e corrupto. Deus, indignado, pede para que o seu servo Elias vá lá e confronte. No mesmo momento que Acabe entra naquela propriedade e fala, uau, agora isso aqui é meu, consegui essa vinha. O profeta Elias chega na propriedade ao mesmo tempo. Acabe falou, já chegou o desmancha prazeres, né? O meu inimigo, o cara mais chato. Quando eu estou alegre, esse cara aparece. Elias disse, Nabote, você sabe o que Acabe, você sabe o que você e a sua esposa fizeram. Deus viu tudo o que vocês fizeram. E haverá o julgamento sobre a vida de vocês. O mesmo que vocês fizeram com Nabote acontecerá com você, com o casal e com os filhos. Foi aí que Acabe caiu em si e entendeu a gravidade de tudo aquilo que ele tinha feito, que a sua esposa fez e que ele foi conivente. Tiago 1 fala sobre isso. Tiago 1,14. Cada um é tentado por sua própria cobiça, quando essa atrai e seduz. Então, depois de haver concebido, a cobiça, depois de haver concebido, dará luz ao pecado. E o pecado, por sua vez, consumado, gera a morte. A cobiça gera o pecado. E o pecado gera a morte. Então, a filha da cobiça é o pecado e a neta é a morte. Mas o homem é seduzido por sua própria cobiça. Ele permitiu que a cobiça crescesse dentro do seu coração. E assim como um peixe, sabe quando você está pescando e o peixe fica atraído pelo anzol e ele quer aquela isca, mas ele fica desconfiado, mas ele vai sendo seduzido, ele se aproxima e finalmente ele chega a um ponto que ele não consegue resistir mais. Ele está muito desconfiado que tem alguma coisa errada ali. Parece que por trás da isca tem um anzol. Mas ele já chegou tão perto, sentiu o cheiro, sentiu a textura, já beliscou a isca, e ele vai e abocanha. Aí ele foi fisgado. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça em nossos corações. Nós nos aproximamos, deixamos que a cobiça gere isso em nossos corações. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isto colherá. Toda injustiça, toda maldade será julgada por Deus. Ninguém zomba de Deus. No momento certo, ele fará justiça contra a maldade, contra a corrupção, contra a impiedade humana. Às vezes nós vemos algumas situações que ficamos indignados. Puxa, mas Deus não faz nada, Deus não se importa. Que injustiça. Deus está vendo tudo. E no momento certo, ele vai agir. Talvez a gente não consiga ver essa retribuição divina. Talvez isso aconteça somente lá na eternidade. Mas Deus está notando e toda a corrupção, toda a maldade terá a sua consequência. Um exemplo do Novo Testamento, Ananias e Safira. Logo no início da igreja, eles viram Barnabé doando a sua propriedade para a igreja. Sentiram cobiça. Uau, que legal que Barnabé fez. Eu também quero o mesmo status, eu também quero ter a coragem de fazer isso. Eu também quero ser aclamado pela minha congregação. E eles vão, vendem uma propriedade por um preço, falam que venderam por outro preço, enganam a igreja. E não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo. E naquele mesmo momento, a gente vê a consequência disso. Ananias e Safira.
mentiram ao Espírito Santo e caíram mortos. Graças a Deus as coisas não acontecem mais assim na igreja hoje, né? Aquilo que acontece em Atos é para ficar como uma marca para a igreja, para que a gente não se esqueça de que todo pecado tem a sua consequência. No caso de Ananias e Safira, toda a igreja viu. Foi uma coisa que aconteceu em loco ali na hora. Enganou, mentiu, morreu, pegue os corpos e leve. Graças a Deus isso não acontece hoje. Há tempo para arrependimento, mudança de atitude e transformação. Então, queridos, que Deus nos abençoe e que a gente tenha muita cautela com esse sentimento que pode gerar tanta destruição. A cobiça é poderosa e destrutiva. Não podemos brincar com ela. Vamos orar? Pai, te agradecemos, Senhor, por esta mensagem. Pedimos que o Senhor nos abençoe na manhã de hoje. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade única que temos de retornar aqui e cultuar enquanto igreja. Muito obrigado, Pai, por toda a equipe que trabalhou, pela equipe do Louvor, pelo Saulo, por todos que trabalharam incansavelmente, o Léo, a Kemi, que trabalharam incansavelmente para que esse culto acontecesse neste lugar. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor continue protegendo as nossas famílias. Te agradecemos, ó Pai, pela forma como o Senhor tem protegido a nossa igreja durante toda a pandemia e tem nos deixado em pés. Apesar das lutas, o Senhor tem nos sustentado e estamos gratos por isso. Pai, nos livre de toda cobiça, Senhor. Que a gente não deseje posições, não deseje lugares privilegiados, que a gente não deseje o lugar do nosso irmão, o lugar do nosso vizinho ou do nosso colega de trabalho. Que a gente aprenda a viver em contentamento, assim como o apóstolo Paulo aprendeu a viver. Pedimos que o teu Espírito, Pai, trabalhe em nossos corações e gere em nós essa atitude de contentamento. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Então, queridos, o culto está encerrado. Estamos voltando gradativamente a todas as atividades da nossa igreja. As práticas esportivas já estão liberadas, logicamente com todos os cuidados sanitários necessários. A escola dominical vai continuar aguardando um pouco mais. Queria dar aviso? Alguém pediu para dar aviso? Não. A escola dominical continua no formato online. Então, agora às 10h30 estaremos iniciando a aula. Vamos falar sobre finanças hoje. Que Deus abençoe a todos. Tenham um bom domingo. Que Deus acompanhe a todos nós.